Ninguém te avisou sobre isso. Enquanto você acredita que está no controle da própria mente, alguém já entendeu como apertar os botões certos. Pensamentos que você jura serem seus foram plantados. Desejos que parecem naturais foram induzidos. E decisões que você defende com orgulho, talvez nunca tenham sido realmente suas. O verdadeiro campo de batalha nunca foi externo. Ele sempre esteve aqui dentro, invisível, silencioso, constante. Quem domina a própria mente vive livre. Quem não domina, obedece. A pergunta não é se você está sendo influenciado. A pergunta é, por quem e até quando? Desde criança, sua mente foi condicionada. Recompensa e punição. Medo e aprovação. Você aprendeu o que pensar antes mesmo de aprender a pensar. E quanto mais você cresce sem questionar isso, mais previsível se torna. Previsibilidade é poder, mas não para você. Observe como sua atenção é drenada todos os dias. Notícias, entretenimento, escândalos, promessas vazias. Nada disso é aleatório. Tudo disputa um único recurso, seu foco. Porque quem controla seu foco, controla suas emoções. E quem controla suas emoções, controla suas ações. A mente humana odeia o vazio. E alguém sempre estará pronto para preenchê-lo por você, com opiniões prontas, com verdades convenientes, com narrativas confortáveis. Manipulação não parece controle, parece alívio, parece pertencimento, parece todo mundo pensa assim. Você não é fraco por ter sido influenciado. Você é humano. A mente busca segurança antes de buscar verdade. Busca conforto antes de buscar liberdade. E é exatamente aí que os manipuladores entram, oferecendo certezas simples para dores complexas. Eles não criam suas feridas. Eles apenas aprendem a usá-las. Os antigos estoicos já sabiam disso. Epicteto dizia que não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Se alguém controla o julgamento, controla a reação. Se controla a reação, controla o destino. Por isso, o domínio interno sempre foi mais valioso que qualquer poder externo. Repare como a maioria vive reagindo. Reage a opiniões, reage a provocações, reage a medo, escassez, comparação. Reação constante é ausência de escolha. E onde não há escolha, não há liberdade, apenas condicionamento disfarçado de rotina. Manipular a própria mente não é mentir para si mesmo, é o oposto. É enxergar sem anestesia, é observar seus impulsos antes de obedecê-los. É perceber quando um pensamento surge e perguntar, com calma, isso me fortalece ou me enfraquece? O mundo moderno te treina para o imediato, para o excesso, para a distração. O estoico treina para a pausa, para o silêncio, para a clareza. Enquanto todos correm atrás de estímulos, quem domina a mente aprende a retirar estímulos. Menos ruído, mais poder. Existe uma força silenciosa em não reagir, em não explicar demais, em não se justificar. Quem se governa por dentro não precisa convencer o mundo de nada. Essa postura assusta quem depende do caos emocional alheio para existir. Talvez você tenha passado anos se culpando por não ser quem queria ser, mas a culpa também pode ser uma armadilha. Ela paralisa. A responsabilidade não. Responsabilidade devolve o controle. A partir do momento em que você assume a mente como território seu, ninguém mais manda ali. Comece pequeno, observe seus hábitos mentais. O que te irrita com facilidade? O que te distrai sem esforço? O que te faz sentir inferior instantaneamente? Esses são pontos de entrada, não para vergonha, mas para consciência. Grandes estrategistas nunca tentaram controlar tudo. Eles controlavam a si mesmos. Sabiam que quem não é escravo das próprias emoções é imprevisível. E o imprevisível não pode ser facilmente manipulado. Se este tipo de reflexão faz sentido para você,
é sinal de que algo já despertou. Pessoas que não querem enxergar pulam esse tipo de mensagem. As que ficam, normalmente estão prontas para ir mais fundo, e caminhar acompanhado torna esse processo mais lúcido. No fim, manipular sua mente é um ato de respeito próprio. É escolher ser autor, não personagem. É sair do piloto automático emocional e entrar em presença. Porque quando você governa o que pensa, ninguém mais decide quem você se torna. E lembre-se, o verdadeiro poder não faz barulho. Ele se constrói em silêncio todos os dias dentro de você. Poucos percebem que a maior prisão é invisível. Não tem grades, não tem guardas, não tem cadeados. Ela funciona através de hábitos mentais repetidos, crenças nunca questionadas e emoções reagidas no automático. A maioria chama isso de personalidade. Os estoicos chamavam de falta de domínio. Quando você acredita que sempre foi assim, alguém venceu antes mesmo da disputa começar. O manipulável é aquele que confunde padrão com identidade. Mas você não é seus impulsos, não é seus pensamentos iniciais, não é a primeira emoção que surge. Tudo isso é matéria-prima, não destino. A mente treinada observa antes de aceitar. Ela cria um espaço entre estímulo e resposta. Nesse espaço mora a liberdade e também mora o poder. Porque quem age após observar não pode ser conduzido facilmente por medo, urgência ou aprovação externa. Repare como o medo é a ferramenta mais usada. Medo de ficar para trás, medo de não ser suficiente, medo de ser rejeitado. Quando o medo decide, a razão obedece. Por isso, o primeiro passo não é eliminar o medo, mas enxergá-lo sem se curvar a ele. Existe um prazer estranho em reagir, em discutir, em provar um ponto, em vencer pequenas batalhas emocionais. Mas cada reação desnecessária entrega poder. Cada explosão previsível facilita o controle. O verdadeiro jogador não entra em todo jogo. Manipular a própria mente também significa escolher o que você consome. Ideias são sementes. Algumas fortalecem. Outras parasitam. Se você alimenta a mente apenas com caos, escassez e comparação, não espere clareza. Disciplina mental começa pelo que você permite entrar. Você não precisa se isolar do mundo. Precisa parar de se misturar com tudo. O estoico atravessa o caos sem absorvê-lo. Ele entende que não controla eventos, mas controla o significado que atribui a eles. E significado molda comportamento. Talvez você esteja cansado, não fisicamente, mentalmente. Cansado de reagir, de tentar acompanhar, de sentir que está sempre um passo atrás. Esse cansaço é um sinal, não de fraqueza, mas de que o velho modo não serve mais. Quando você começa a se dominar, algo muda. Pessoas tentam provocar e falham. Situações que antes abalavam agora apenas informam. O mundo não fica mais fácil. Você fica mais sólido. E solidez não precisa ser anunciada. Ela é percebida. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Mentes distraídas não permanecem. Só fica quem sente que existe algo além do ruído, algo mais profundo, mais silencioso, mais real. Continue treinando essa atenção. Continue escolhendo consciência em vez de reação, porque no momento em que você governa sua mente, o jogo muda. E quem entende o jogo não volta a ser peça. Existe um ponto em que a mente desperta e não consegue mais fingir que não vê. A partir dali, cada distração parece barulho demais. Cada opinião imposta soa como invasão. Cada medo vendido como urgência revela a intenção por trás. Esse é o momento mais perigoso e mais poderoso da transformação. Perigoso porque quando você começa a pensar por si, deixa de ser previsível. E tudo que deixa de ser previsível incomoda sistemas, narrativas e pessoas que se alimentam da sua reação automática. Poderoso porque, pela primeira vez, você sente algo raro, a autonomia interna. A maioria vive em estado de hipnose leve.
acordada fisicamente, mas adormecida mentalmente, repetindo frases, defendendo ideias, reagindo emocionalmente a estímulos programados. Quem desperta não grita, não tenta convencer, apenas muda o eixo interno de controle. Persuasão verdadeira começa dentro. Antes de influenciar o mundo, você aprende a influenciar a si mesmo. A linguagem interna muda. O tom interno muda. O diálogo que antes te sabotava começa a te alinhar. E isso cria uma postura impossível de falsificar. O estoico não busca aplauso. Ele busca coerência. Enquanto outros negociam princípios por conforto imediato, ele sustenta valores mesmo no silêncio. Essa consistência cria algo que o mundo respeita instintivamente: presença. Presença é poder não declarado. Você começa a perceber padrões ocultos, como crises são usadas para gerar dependência, como distrações são usadas para enfraquecer foco, como emoções coletivas são manipuladas para direcionar comportamento. Nada disso te gera paranoia, gera lucidez. E lucidez muda tudo. Você passa a escolher quando reagir, quando falar, quando se calar. O silêncio deixa de ser ausência e vira estratégia. Quem não consegue ficar em silêncio nunca está no controle da situação. Poucos aceitam esse caminho porque ele exige responsabilidade radical. Não há mais culpados externos. Não há mais desculpas confortáveis. Tudo começa e termina na forma como você interpreta, responde e age. É pesado, mas é libertador. Nesse ponto, você entende por que tantos preferem permanecer distraídos. Pensar cansa. Escolher cansa. Sustentar consciência cansa. Mas é um cansaço que fortalece, não que esgota. Como um músculo sendo treinado pela primeira vez. Se esse conteúdo ressoa em você, não é entretenimento, é alinhamento. É sinal de que sua mente já não aceita mais migalhas intelectuais. Pessoas assim não buscam quantidade, buscam profundidade. E profundidade exige continuidade. Quem caminha sozinho pode ir rápido. Quem caminha com ideias certas vai mais longe. Permanecer exposto a esse tipo de reflexão não é acaso, é decisão. Decisão de não voltar ao estado anterior de inconsciência confortável. No fim, manipular sua mente é o ato mais subversivo que existe, porque um indivíduo que se governa não pode ser facilmente conduzido, comprado ou quebrado. Ele não pertence à massa, ele pertence a si. E quando você pertence a si, o mundo muda de posição. Ele deixa de te empurrar e começa a te observar. Há um silêncio interno que surge quando você para de disputar validação. É nele que a mente se reorganiza. Pensamentos ficam mais lentos, porém mais precisos. Emoções ainda existem, mas não comandam. Você não se torna frio. Você se torna centrado. E isso muda a forma como o mundo reage a você. Quem vive no centro não precisa provar nada. Não reage a provocações baratas. Não se explica em excesso. Essa economia emocional cria uma vantagem invisível. Pessoas sentem. Não sabem explicar, mas sentem. Autoridade verdadeira nunca pede atenção. Ela a atrai. A manipulação externa perde força quando você reconhece seus próprios gatilhos. Aquilo que antes te dominava, agora apenas se apresenta. E tudo que se apresenta pode ser analisado. Tudo que pode ser analisado deixa de controlar. Consciência é o antídoto mais poderoso que existe. Você começa a perceber que muitas opiniões fortes são apenas emoções mal resolvidas buscando palco, que muitos discursos inflamados escondem medo, que muitas certezas barulhentas são inseguranças disfarçadas. E, ao ver isso, você não sente superioridade, sente liberdade. Liberdade para escolher o que merece sua energia. Liberdade para sair de discussões inúteis. Liberdade para dizer não sem culpa.
Liberdade para ficar em silêncio quando o silêncio é mais estratégico do que qualquer resposta. Os estoicos treinavam isso diariamente, não como filosofia distante, mas como prática concreta. Revisavam pensamentos, questionavam impulsos, preparavam a mente para perdas, críticas e imprevistos, não para sofrer antes da hora, mas para não serem surpreendidos emocionalmente. Hoje, esse treino é ainda mais necessário. Vivemos cercados por estímulos projetados para capturar sua reação. Cada clique, cada indignação, cada comparação alimenta sistemas que lucram com sua instabilidade. A mente treinada interrompe esse ciclo. Quando você se torna difícil de manipular, algo curioso acontece. O caos externo continua, mas não te atravessa com a mesma força. Problemas surgem, mas não te definem. Críticas aparecem, mas não te desmontam. Você passa a agir com firmeza, não com pressa. Essa firmeza não nasce de frases motivacionais. Nasce de repetição silenciosa, de escolher consciência mesmo quando ninguém está olhando, de sustentar disciplina mental nos momentos em que seria mais fácil ceder ao impulso. Poucos vão entender sua mudança, alguns vão estranhar, outros vão tentar te puxar de volta para o velho padrão, não por maldade, mas porque sua estabilidade expõe o caos interno deles. Isso faz parte do processo. Não se explique, continue. Se você permanece aqui, absorvendo esse tipo de mensagem, é porque algo em você já decidiu não ser conduzido pela corrente. Pessoas assim não querem atalhos, querem domínio, querem clareza, querem construir algo sólido dentro de si. E essa construção nunca termina. Cada dia é um treino, cada reação evitada é uma vitória, cada pensamento questionado é um passo fora da manipulação. No longo prazo, isso cria algo raro, um indivíduo que pensa antes de sentir e sente sem ser escravo do sentimento. No final, manipular sua mente não é sobre controle rígido, é sobre direção. É escolher quem você se torna antes que o mundo escolha por você. Porque quando sua mente é sua, o resto se ajusta. Chega um momento em que você percebe, não dá mais para viver no raso. Não dá mais para fingir que não vê os padrões, que não sente o peso das manipulações sutis, que não percebe como emoções são usadas como rédeas invisíveis. A consciência, uma vez desperta, cobra coerência. A partir daí, tudo vira escolha. Continuar reagindo como antes ou assumir o comando interno. Continuar sendo previsível ou se tornar estrategicamente calmo. Continuar vivendo no automático ou passar a viver em intenção. Essa decisão não acontece de forma dramática. Ela acontece em silêncio. Você começa a entender que a maioria das pessoas não está errada, está condicionada. Elas defendem o que repetiram, desejam o que aprenderam a desejar, temem o que foram treinadas a temer. E perceber isso não gera desprezo, gera distância emocional saudável. Distância suficiente para não ser sugado, para não entrar em histerias coletivas, para não reagir a provocações fabricadas, para não vender sua paz por pequenas descargas emocionais. Esse autocontrole começa a te colocar em outra frequência. Quanto mais você se governa, menos precisa se explicar. Quanto menos se explica, mais autoridade transmite. O mundo respeita quem não implora por aprovação, quem não se apressa para responder, quem escolhe o momento certo, ou nenhum momento. A verdadeira manipulação mental é reversa. Você deixa de ser empurrado e passa a direcionar. Não o mundo, mas a si mesmo. E quem se dirige internamente nunca está perdido externamente. Mesmo no caos, ele sabe onde pisa. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. E isso é um sinal de inteligência, não de fraqueza. O manipulável é o que aceita respostas prontas demais. O consciente aprende a conviver com perguntas sem ansiedade. Ele observa, ele espera, ele escolhe.
Poucos vão trilhar esse caminho até o fim, porque ele exige algo raro, disciplina emocional contínua, não por uma semana, não por empolgação, mas como identidade, como postura diante da vida, como forma de existir. E é exatamente por isso que quem chega até aqui não é comum. Pessoas comuns abandonam reflexões profundas rápido. Pessoas comuns preferem distração. Se você permaneceu, é porque algo em você exige mais do que entretenimento. Exige verdade. Essa verdade não grita, não promete atalhos, não vende ilusões. Ela apenas aponta para dentro e diz: assuma. Assuma seus pensamentos, assuma suas reações, assuma seu destino mental antes que alguém faça isso por você. Se você quiser continuar fortalecendo essa clareza, cercar sua mente com ideias que elevam, em vez de drenar, faz toda a diferença. Permanecer nesse tipo de conteúdo não é hábito, é estratégia. Estratégia de quem decidiu não ser conduzido pela massa. No final, tudo se resume a isso. Ou você manipula sua mente com consciência, ou alguém fará isso com intenção. Não existe meio termo, não existe neutralidade mental, existe domínio ou submissão invisível. Escolha com lucidez, escolha com calma, escolha agora, porque a mente que você não governa hoje, governa você amanhã.